Boa noite a todos, bem-vindos a mais um SPP Conecta, nesse dia 11 de maio de 2020. Hoje recebendo o nosso amigo Vadi Vidal, direto de Brasília, para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre sua paixão, que é a aerofilatelia, e contar sobre o seu último artigo, o Carimbo MP no Serviço Postal Aéreo. Como sempre, os microfones estarão fechados até o término da apresentação, então só o do Vadi fica aberto. Se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar pelo chat, ou se não, ao término, pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. Todas as perguntas são bem-vindas. Vadi, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela participação, e o microfone é seu. Gente, boa noite. Para quem não me conhece ainda, acredito que todos me conhecem, meu nome é Vadi Vidal. Eu sou filatelista há algum tempo, filiado à SPP há algum tempo também, e a vários outros clubes do Brasil. Eu comecei na filatelia com uma coleção temática sobre aeronáutica no Brasil. Tá? Posteriormente, eu parti para a aerofilatelia e agora o Rubem Porto está na área aí nos ouvindo, não viu o Clerman, né? Mas numa reunião na casa do Clerman em março desse ano, antes de fechar uma quarentena, estou trancado em casa, tá, gente? Estou trancado mesmo, tá? Para não dizer que não, hoje eu fui ali ver o nó da bateria do carro da minha filha e olhe lá. O Rubem e o Clerman me incentivaram a fazer algumas pesquisas, escrever, em suma, melhorar a coleção no aspecto de conhecimento. Tá? Esse carimbo MP me persegue desde os primeiros tempos das minhas coleções, porque ele aparecia nas correspondências. Tá? Esse carimbo intriga muita gente, não é só a mim. Tá? É um carimbo que aparece nas cartas, daqui a pouco nós vamos ver, e todo mundo queria saber o que significa MP. Não é Ministério Público. Tá? Por favor, não confundam com o Ministério Público. Tem mais diversos significados. Eu já vi mão própria, que é o nome dele, carimbo mão própria, monopólio postal, mala privada, mala particular, mala própria, tem mais um monte aí. Tá? O decreto mais antigo que eu achei que tem uma definição do que é MP é o decreto 14.722, de 16 de março de 21, que reorganiza o serviço postal na República. Mão própria. Quer dizer, aqui o remetente apresenta ao correio para ser carimbada a fim de transitar por intermédio de particular. Quer dizer mais ou menos o seguinte, que você pegava a carta, ia lá, carimbava no correio e você levava a carta. Isso era muito usado nas correspondências marítimas, onde os comandantes de embarcação recebiam as cartas para postar. Tá? Posteriormente, está na circular de 24 a expedição das correspondências denominadas de mão própria, isso é, das que forem trazidas ao correio para lhes apor o carimbo e serem entregues às companhias de navegação ou aos comandantes dos vapores. Então, ou seja, você ia lá, pagava a carta, tá? E é pago, viu, gente? Era pago e é pago. Você tinha que pagar o selo. E carimbava o MP para entregar na companhia de navegação. Tá? Quando chegou o serviço aéreo, o primeiro carimbo que eu conheço tá, no serviço postal aéreo, que é a nossa finalidade, é esse que está aí, a carta de 7 de março de 25, terceiro voo de estudo da Latequer, Recife, Rio de Janeiro. Eu não conheço nenhum, pesquisei agora, nesse período aí, diversos envelopes nos dois primeiros voos, os dois voos de fevereiro, janeiro e fevereiro, o voo para Buenos Aires, extremamente conhecido, esse envelope que aparece aí também, e o voo Rio-Recife, que acabou na Bahia porque o avião teve um acidente. Não achei. Pesquisei muito, procurei artigos antigos, cartas antigas, não tem, então eu considero que no Serviço Postal Aéreo Brasileiro, o carimbo mais antigo é esse aqui. Tá? Ele foi usado como, na época, conforme essa circular de 24. A pessoa foi lá, carimbou e entregou para o comandante do avião para transportar. Né? Quando chegou no Rio de Janeiro, o comandante do avião entregou no correio para entregar lá no seu
Herbert Moses, na Rua do Rosário, né? Talvez aí alguém tenha algum parentesco com esse cidadão, tá? Posteriormente, com o início em 27, tá? Vem as instruções para a execução do transporte aéreo, tá? E as primeiras companhias que operam no sistema aéreo, que a gente conhece bem, é o Condor Syndicate, que depois vira Sindicato Condor, a Varig, a CGEA, que é a Companhia General de Enterprise Aeronautics, depois vira a Companhia General Aeropostale, ou Aeropostale, posteriormente Air France. Tá? Só as três primeiras, a Condor Syndicate, a Varig e o Sindicato Condor, operaram com mão própria, e nós vamos ver isso mais à frente aqui. Tá? O sindicato, a Condor Syndicate, teve autorização dada em janeiro de 27. Em março, ela começa os voos postais. E aqui tem um exemplo do famoso envelope pelotense, né? Onde o carimbo MP é uma curiosidade, toda a correspondência aérea era considerada expressa. Nesse caso, não foi expressa, foi uma correspondência particular com o carimbo MP para um conhecido paulista, Dr. Mário de Santos. Tá? Deve ter alguma coisa dele aí na SPP, eu acho. Tá? Nesse caso aqui, aplicou-se novamente os princípios da Lei de 21 e da Portaria da Circular Normativa de 24. Em 1928, em abril, uma portaria lembrando aqui o ANIT, né, que semana passada foi do Severino Neiva, a portaria 749, ela autoriza o Sindicato Condor a efetuar a título de experiência a entrega direta aos destinatários das correspondências conduzidas por suas aeronaves. O que era isso? Uma terceirização do serviço de carteiro. Tá? Você mandava a sua carta pela Condor e a Condor ia entregar e não o correio. Essa mesma portaria torna facultativa o expresso. Por quê? Porque a Condor ia entregar o mais rápido possível. Essas correspondências seriam obrigatoriamente carimbadas com carimbo MP pelo correio de origem. O carimbo MP, nesse caso, quer dizer indicativo de entrega de correspondência, pessoa estranha ao correio. No caso, é o pessoal da Sindicato Condor. Tá? Uma curiosidade aqui, é uma terceirização mesmo. Tá? Depois vem a portaria de 5 de outubro. Eu vou acelerar só um pouquinho, já vou lá na frente, depois eu volto. Tá? Quando a Condor pega essa autorização, ela então lança esse carimbo que nós estamos vendo aí. Aviso importante: informem-se sobre a possibilidade de receberem suas correspondências imediatamente após a chegada do avião. Sindicato Condor Limitado, Rua da Alfândega, deve ser Rio de Janeiro, né? Tá? Uma propaganda. A Condor fazendo propaganda do seu serviço de entrega das correspondências. Tá? Em 5 de outubro, nós temos, então, a primeira carta conhecida com o carimbo MP após a autorização. Por quê? Porque nesse período teve um hiato de voos postais aí entre a Condor, Varig, tivemos aí alguns contratempos que não teve tantos voos e não teve uso do carimbo. Então, em 5 de outubro, essa carta que está aqui é a data mais antiga de uso após a portaria. Tivemos duas outras portarias reforçando a primeira. Uma em 10 de setembro e outra em 15 de outubro. Tá? Quem tiver necessidade, gente, eu tenho essas portarias todas comigo, está aqui em algum lugar aqui eu tenho, tá? Ou publicada no Diário Oficial da União, ou publicada em boletins postais ou os informes do Correio. Essas duas portarias reforçavam o carimbo MP, novamente reforçava a entrega pela Condor e pela Varig. Tá? Por isso que só essas três companhias que tiveram. A CGA não teve, a Aeropostale não teve, nem as posteriores, NIRPA, Panam, Paner, ETA, não tiveram autorização para entrega da correspondência. Ou seja, nós transportavam, mas tinham que ir ao correio entregar para o correio mandar lá o carteiro, o famoso carteiro, entregar a carta. Tá? Essa aqui é a propaganda, né, que eu já mostrei, ficou fora de ordem a apresentação. Tá?
Segundo Paulo Comelli, que é o melhor artigo que tem sobre o carimbo MP, só existem 4 cartas conhecidas com esse carimbo vermelho. Tá? Eu tenho uma vermelha, uma roxa e uma preta. Tá? Aqui eu tenho os diversos carimbos MP. Aqui você tem um modelo, né? Aqui você tem outro modelo com o P mais gordinho, digamos assim, né? A barriguinha do P mais saliente, esse aqui é mais magrinho. E no Nordeste, em 2 agências apenas, Ilhéus e Paraíba, que eu conheço, tá, gente? Pode ser que tenha outras, usou-se o MP com cercadura. Às vezes uma cercadura um pouco mais grossa, às vezes uma cercadura mais fina, mas sempre existe uma grande variedade de dimensão desse MP. Tá? Não localizei uma regra para esse carimbo. Só dizer que a Condor ia ter, né? No Correio já tinha, mas não tinha um padrão. Tá? O próprio Correio, eu pesquisei algumas cartas não aéreas e ele não tinha uma padronização. Cada agência mandava fazer o seu, pelo que eu entendi, medida aproximada, não tem uma coisa muito rígida, mas com a cercadura só essas 2. Esses carimbos foram usados até junho de 34, porque em 1º de julho de 34, que é a unificação das tarifas, acaba o uso. Tá? A Condor usou até 30, tá? Até final de 30, e a Varig foi a última a usar, que foi até 34, a Varig ainda usou não apenas os seus selos, como o carimbo MP. Tá? Então, atualmente, tá? Esse aqui eu pesquisei no site dos Correios. Mão própria é um serviço prestado pelos Correios assim definido. Entrega com conferência de identidade e garantia de que o objeto será entregue somente ao destinatário. Se eu não me engano, custa R$ 27, R$ 28 esse serviço de taxa do mão própria. Lembrando que todo serviço de mão própria tem que pagar a taxa de registro e a taxa de correio normal. Né? No caso aí, hoje, 2,05. Segundo minhas pesquisas aí junto ao Correio, quem usa muito esse serviço são os escritórios de advocacia. Tá? Quando precisam notificar algum cliente, alguma coisa, estão com dificuldade, utilizam-se do mão própria, porque o AR pode ser entregue na portaria do prédio, né, que seria outra alternativa a isso de recebimento, mas ele pode ser entregue na portaria de um prédio, por exemplo, assinado pelo porteiro, e o porteiro dá fim na correspondência. Tá? E o mão própria não, mão própria só o destinatário pode receber. E é identificado, é anotado os dados. Eu conversei com o pessoal da agência de correio aqui para saber, eu quis até fazer, mas como eu não estou saindo de casa, eu falei, não, deixa, outra hora eu faço um, né, para ver. Tá? Não aceita-se, até onde essa pessoa do correio me falou, não aceita mão própria para empresar. Eu não posso, por exemplo, mandar uma mão própria para a SPP, porque o carteiro teria dificuldade de saber quem é o responsável por receber as cartas da SPP. Tá? No caso, o representante legal, né? Ele teria certa dificuldade, então o Correio não faz. Mas para a pessoa física, então mandar lá Dr. Igor Crispim, né, lá no endereço dele, o carteiro vai bater lá, né? São feitas 3 tentativas, data e hora que foi tentado, no local, isso aí segundo essa pessoa, esse funcionário que eu consultei aqui. Tá? Eu quis fazer, gente, mas não deu tempo. Tá? Então, o que eu tenho para falar do MP é isso. Tá? É um carimbo simples, é uma coisa simples, não tem grande... Só que tá guardado, né? A última vez que se falou disso foi na revista Mosaic, pelo Paulo Comelli, no site dele, já há alguns anos. Como o site está fora do ar e a revista Mosaico pouca gente tem acesso, porque já não existe mais, eu achei oportuno trazer esse tema aqui para as pessoas terem conhecimento e começarem a pensar nesse negócio, nessa coisa aí, como tivemos os carimbos de censura, né? Que é uma coisa bacana. Tá? Eu deixo aqui meu telefone, meu e-mail, tá? Agradeço a atenção de todos. Tá?
Quem quiser alguma coisa disso aí, eu tenho aqui o artigo do Comelli, tenho a Mosaico, né? Tenho as portarias todas que eu citei, que são só 3, e as leis. E estou à disposição. Valdir, obrigado. Obrigado pela conversa, pela apresentação do seu estudo. Eu estou abrindo o microfone. Quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, pode habilitar o microfone. Fique à vontade. Valdir, posso começar? Tá. Reinaldo, vai, com vontade. Vai, César. É para eu falar, Reinaldo, então? Faz favor. Ah, tá bom. Bom, boa noite a todos aí, prazer vê-los aí. O Miguel até perguntou se tinha alguma coisa para o boletim, né, Miguel? E era justamente, Miguel, eu estava fazendo uma paginazinha sobre o carimbo MP que o Adia acabou de apresentar. Mas eu achei tão simplesinho, mas eu vou aproveitar o momento, já que é o assunto, e comentar também, porque só que o mote era um pouco diferente. O que eu percebi é que, em alguns momentos... primeiro, desculpa, parabenizar o Vadir, que foi bem claro, bem objetivo e esgotou aí o MP aí no nosso serviço aéreo inicial. Mas eu percebi algumas confusões em relação ao MP. Em algumas revistas antigas, citando 2 objetivos distintos para esse carimbo. Inclusive, tem até uma revista postal, aquela que o Correio fazia, bonitinha, né? Postales. Sobre carimbos antigos, e que apresentava um carimbo bem antigo, MP, só que associando à finalidade atual dele, que é entrega somente em mão própria do destinatário, que é o que o Vati falou ao final aí. Ou seja, atualmente, o significado do MP só pode entregar para aquela pessoa, tem que mostrar identidade, garantir. Aí eu fui tentar pesquisar por que tinha essa confusão, esses 2 lá atrás. E o que eu achei que aí é um pitaco, tá? Antes, quando era separado correio e telégrafo, o telégrafo já dizia que MP, ele usava a sigla MP para só entregar o telegrama em mão própria, como é hoje o correio. E aí o correio usava a mesma sigla MP com esse sentido que o Vadir apresentou, entregar em mão, né, ao comandante da embarcação e depois para o serviço aéreo, né? E era isso aí. Quando juntou Correios e Telégrafo, aí a gente já vai ver uma lei de 1951 que fala que MP é entregar na mão própria do destinatário, que é o sentido atual. Então, ou seja, para o Correio, MP, antes, na metade do século XX para trás, era para que pudesse ser porteado por particular, entregue ao comandante, etc. e tal. E depois já virou, de 1951, a lei já dá a definição atual. Então, ou seja, quando vê um MP velho, né, é o sentido que Vadir comentou. Um MP de 51 para cá, mesmo no Correio, já é o sentido atual. Era só isso aí, essa observação. E eu acho que isso é que algumas confusões fizeram. Faltou eu limitar no tempo, tá, o carimbo MP, porque a pesquisa foi só até 34, que é quando tem a unificação. Daí acaba o uso pela Condor, Varig e Sindicato Condor, né, que não faz sentido mais. Tá? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver aqui. Qual o número da Mosaico, Almir? Almir, revista Mosaico, número 24, de dezembro de 98, tá? É o primeiro artigo. E ele foi atualizado em novembro de 2006 pelo Comelli no site dele com a ajuda do Frederico Mendes de Moraes, tá? Aeroflatelista do Rio. Rubem, te respondendo, ainda hoje é posta uma marca MP nas correspondências? Segundo essa pessoa do Correio, sim. Tá? Eu não tive tempo de fazer, eu quero ver se eu consigo fazer uma,
né? De repente, eu até faço para você, já que você está de quarentena em casa, né? Mandar uma carta lá para a Ilha do Governador. O problema aqui, Vadir, o problema aqui é que o correio não passa aqui, rapaz, faz uns 15 dias. Porque não tem carta para te entregar. É possível que o carteiro tenha pego Covid, porque ele desapareceu totalmente aqui, cara. Nem conta está chegando, Vadir. Que bom, pelo menos não tem que pagar, né? Ela chega. Sai com o carro, toma uma multa, ela chega. Pode ficar tranquilo. Conforme. Mas manda assim, vou gostar de receber. Vou tentar, vou fazer isso, pegar alguns endereços, depois fazer algumas 2 ou 3 aí, porque o serviço não é barato, sai mais de 30 conto uma carta, né? E para a gente ter esse negócio aí em data atual. A não ser que o doutor Braz, que está na área aí também, né? Tem algum lá do seu escritório, não sei se ele usa esse serviço, se ele... Verdade. Se ele tem alguma coisa disso, tá? Doutor, desbloqueia o telefone. Vadir, posso fazer uma pergunta rapidinha? Perguntei. Você colocou ali que o correio apresenta esse serviço. Como é que ele é cobrado? Como é que era valorizado esse serviço? Hoje? Hoje e no passado. Bom, no passado... Onde é que estava na taxa que está recolhida lá do porte aéreo, o quanto se referia à mão própria? Não era cobrado na taxa aérea. Como ele é cobrado? Não era cobrado. Autorizado a Condor Ria Varig, ele não era cobrado. Cobrava... Quando você pega aquelas 2 primeiras cartas que eu apresentei, o serviço não era cobrado, era só aposto o carimbo. Tá? E depois que é autorizado a Varig e a Condor, novamente, o serviço não é cobrado. Hoje é cobrado, provavelmente aí desde... Não sei, o César falou em 51. Tá? Não, Vadir... Posso retratar uma experiência minha no aeroporto do Galeão, há uns 4, 5 anos atrás. Estava passando pelo aeroporto, tinha um envelope para franqueado que interessava para a minha coleção de inteiros. Eu pedi para a moça carimbar e que eu ia levar embora em minhas mãos, porque eu não queria correr o risco dele amassar. Ela carimbou e bateu um carimbo MP e deu na minha mão. Sim, não cobrou nada mais por isso. Não. Porque não foi pelo correio. Agora, hoje, cobra-se com a régia... Olha só, o comentário, Reinaldo. Naquela época, não cobrava porque não era um serviço sendo prestado adicional. Na verdade, eu vou carregar na minha própria mão a minha carta, só que eu não posso, como é um monopólio do Estado, eu não posso e o comandante não pode levá-la sem o selo. Então, eu vou ao correio, coloco o selo, recebo o carimbo de mão própria, estou autorizado e ele está autorizado a voar ou o comandante da embarcação a levar. Então, não era um serviço adicional, na verdade, era uma legalização daquilo ali. Atualmente, não. Atualmente é um serviço adicional, onde ele só vai entregar quem apresentar aquela identidade. Então, é diferente o significado atual e o significado do correio no passado. Tá. Olha, estou vendo aqui no chat que o segundo responsável por esse artigo aí, né, o doutor Clerma, conseguiu se conectar. Bem, pô. Primeira vez, hein? Primeira vez. E o Xavier coloca aqui que o Mário... Só a vitória. Esse custou caro, hein, Vadir? Esse você pagou muito. Rapaz, esse eu estou devendo uma baba. Esse eu estou devendo uma baba. Só um comentário, o Basile pede para que as portarias sejam incluídas também no site da SPP. Basile, tem um artigo já publicado no site da SPP falando justamente sobre o carimbo MP, também de autoria do Vadir, e os slides que foram apresentados ficarão também à disposição no site da SPP até o final da noite. O Xavier colocou aqui no chat que o Mário de Santos foi um dos fundadores da SPP, seu secretário, foi igualmente presidente e editor do boletim de 26 a 40. E que o Herbert Moses, o outro destinatário da primeira carta que eu mostrei, foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Muito obrigado, Xavier.
O Santos eu Xavier sabia é que era uma do SPP. Oi? Xavier é uma bíblia. Eu sei. A enciclopédia completa. Bem É, isso. o Herbert Moses é Marcelo nome de Gama, escola. primeira participação no nosso encontro. Muito bem-vindo também, Marcelo. Cadê o Marcelo? Ah, tá ali em cima. Ali em cima. Boa. Pô, legal, gente. Tá ficando legal isso aqui, né? Gente, mais algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar para o Vadir, não se preocupa não, ele paga. Bom, então acho que é isso. Gente, muito obrigado pela participação. Vadir, obrigado pela exposição, até pelo seu estudo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E já deixo o convite para quinta-feira, dia 14 de maio, também às 19 horas. O Denis Forte, grande estudioso de inclinados, vai falar sobre a primeira parte do estudo dele, a identificação de tipos e papéis nos selos inclinados. Tá bom? Nos vemos, então, quinta-feira, a partir das 6h50 ali, a sala já abre para um bate-papo, depois a gente começa a palestra. Só um instantinho, Igor. Claro, por favor. Gente, eu estou agora fazendo um estudo sobre as sobretaxas do serviço postal aéreo. Ou seja, de 27 a 34, quando você mandava uma carta, você tinha que pagar o correio normal mais a taxa aérea. Tá? Eu já consegui chegar aí, fechei muita coisa, muita coisa mesmo. Tá? O Reinaldo me ajudou, Javarone, hoje o Jungs me mandou uma parte, mas eu ainda estou com algumas dificuldades nas tarifas, na documentação das tarifas da Varig, tá? Da Varig e do Sindicato Condor, né? Tem um pouco, tem bastante coisa, tá? Mas Varig eu não achei absolutamente nada. Eu estou aqui pesquisando há bastante tempo já. Bastante tempo não, desde que começou a quarentena, desde 15 de março, tem nem 2 meses ainda, né? Mas o Reinaldo viu a minuta do artigo, está com 16 páginas, né, Reinaldo? E 16 tabelas anexas, tá? Então, se alguém tiver alguma coisa de Varig aí, tá? Existe um catálogo antigo da Varig, catálogo descritivo, tem um catálogo dos carimbos, né? Que diz como usar os carimbos triangulares da Varig, e tem um outro carimbo descritivo da Varig. Se alguém tiver isso aí e puder consultar e ver se tem as tabelas de tarifa, se tem as autorizações, circular, portaria, principalmente no período de 27 a 29, porque esse é dose, não aparece. Tá? Eu agradeço muito. Viu? Obrigado a todos aí. Tá? Vadir, obrigado. Valeu, Obrigado, Vadir. gente. Muito bom, muito bom. A hora que tiver pronto esse estudo, vamos publicar no boletim lá da SPP. Estou sabendo. Já fica escalado. Quando tiver pronto, a gente publica. Entendeu? Só estou dependendo dessa parte da Varig, rapaz. Se eu achar isso aí, ele sai rapidinho, porque o resto está completo. Beleza, beleza. Vou aproveitar aqui, Vadir. A tua carta que você pediu está separada, tá? Obrigado, pô. Muito obrigado. Só passar aí essa confusão toda que ela segue para você. Deixa o carteiro, deixa o correio voltar ao normal nessa casa aí. Acho que vai ficar mais fácil eu levar em mãos próprias. É verdade. Chega mais rápido, chega mais rápido. Mais que chegar mais rápido, chega. Chega. Também, Chega. Garante a chegada. Viu? Doutor Braz não respondeu. Doutor Braz, o senhor não respondeu se está usando esse serviço. O senhor tem advogado, tal. O senhor e o Jacó também ainda está por aí. O senhor usa esse serviço de mão própria ainda hoje? Não. Aliás, eu nunca usei. Eu sempre uso a figura do cartório de títulos e documentos. As notificações que eu envio são aquelas em que eu tenho que ter a fé pública de que foram recebidas. Legal, legal. Cadê o Jacó? Está aí ainda? Jacó foi bom próprio. Se mandou.
Doutor Anite, o senhor é doutor também? Utiliza esse serviço? Engraçadinho. Ué, Cuidado no que ele vai Nada disso, responder, não. viu? ó, vê lá, se contar piada de português agora aqui... Corajoso, viu? Ó, É Não tá corajoso. piada de nada. Não tá piada nenhuma aí, cara. Ainda Hoje eu tô bem. quieto no meu canto. ainda bem. Ó, legal, é Eu muito posso bom, contar uma cara. piada se você quiser. Não. Não, melhor vou pôr fez no, ainda. vou pôr no surdo. Não tem lugar para pôr no surdo? Pôr no surdo. Mas é muito bom. Eu fico com saudade de conversar, então eu fico inventando assunto, né? Porque só falar com a mulher, ela é uma pessoa bacana, até descobri que ela é legal esses dias. A minha mulher, ficar só trocando ideia com ela é difícil, velho. Tá louco. Mas é muito bom estar com vocês aí, e a gente está aumentando o grupo, né? E essas palestras que o Igor esse sistema, a gente vai poder usar depois da quarentena também, porque os amigos de longe a gente pode se reunir, né? Fala. Vamos colocar eles no telão lá da SPP. É mesmo, transmitir direto, ao vivo. Coloca a turma no telão. É isso aí. Ô, Miguel, daqui uns dias dá para fazer até o leilão da SPP no vídeo aí. Então. Né, Basílio? Pô, tranquilo. O leiloeiro já tem, ó. Já teve uma experiência assim, né? Ó. Então, para vocês ver como é Tem aquelas verdade. Quando eu coisas, falo né, que Rubio? Mas americana, ajuda, né? americana é pertinho de tudo, ó. Americana está pertinho do Rio, basta 3 quadradinhos já está no Rio. Brasil, então, ó, é 2 quadradinhos para cima. Já está em casa. Pertinho. Americana é bem perto de todos os lugares. Não, o engraçado é que na hora que eu olho para o meu Zoom, eu estou vendo Rio de Janeiro, depois eu vejo Americana, eu vejo São Paulo, logo depois Valente, Bahia, depois volta para São Paulo. Esse mapa faz todo sentido. Não é? Isso aqui é legal, isso aqui é legal. Gente, só um recadinho do Dr. Anite. Eu vi aquela postagem que o senhor fez sobre o Júlio Bueno, tá? Talvez alguns aí saibam, outros não, mas o filho do Júlio trabalha na Caixa Econômica, né, e trabalhou comigo. Eu era chefe dele, ele era meu eventual, e nós temos uma amizade muito grande. Eu mandei para a família aquele link dele lá e mandei o seu contato, Tanit, que eles gostaram muito de saber que o Júlio ainda está sendo lembrado ainda aí pelo nosso meio. Tá? Legal, cara. Bacana. Viu? Obrigado, agradeço. O Júlio é uma pessoa muito bacana, é um amigo que a gente realmente não esquece, não, viu? Existem pessoas que eles entram na nossa vida, e acredito que nem todo mundo aqui, e acabam sendo marcantes. E o seu Júlio, a gente brincava muito, a gente almoçava junto também, vira e mexe de sábado, né? É uma pessoa que deixou a presença dele marcada na SPP. E com certeza no coração de todo mundo, cara. Olha só, Oi, o Glauber eu botou... gostaria de fazer um comentário para o Vadir, posso? Pode? À vontade. Desculpa, é uma coisa tão banal que tu fica até com vergonha de perguntar, mas é que eu não sei mesmo. Lembrou que saber tinha R$10 por pergunta. Não vale, Cláudio. Ele lembrou que eram R$10 por pergunta. Você falou 20 no começo, hein? Demorou, já foi caindo o preço. Tá, mas é assim, é que eu quero entender, por exemplo, eu ia com a carta, sem nada, chego no correio. Eu vi lá uma carta com um regular e um selo da Varig do lado. Eu chego sem nada no correio, compro o selo, ponho na carta, eles carimbam MP, eu pego essa carta, levo para a Varig põe o selo e carimba e ela vai, é isso? Não. Existiam 2 sistemas, tá? Existia o sistema que a própria agência, você ia na agência do correio, fazia tudo e carimbava, tá? A agência tinha o carimbo da Varig, então? E o selo da Varig? Não. A mala postal era fechada ao fim do dia, com a presença de um funcionário da companhia aérea. Era um negócio meio... Gente, isso aí é uma coisa bem interessante, tá? Cada agência autorizada a fazer serviço aéreo tinha lá uma caixa postal, digamos assim, uma caixa de coleta de cada companhia. E essa caixa postal era a responsabilidade da companhia. Tá? Se você quisesse ter sua caixa postal, você tinha lá. O correio vendia os selos do serviço aéreo, tá? E vendia também selos da Varig e da Condor. Tá? Não vendeu os da ETA, tá? Mas vendeu, por exemplo, Zeppelin.
E aí, então, você escolhia por que companhia eu quero mandar minha carta. Tá? É óbvio que existiam diferentes destinos. Algumas companhias faziam aquele destino, outras não. Tá? Então, você tinha que escolher em função de quem atendia. Tá? Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, no interior só existia a Varig. Tá? De 15 de junho de 27 para frente, a Varig fez a linha da Lagoa dos Patos, Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Tá? A CGA, a Aeropostal, só foi entrar nesse pedaço aí lá nos finais de 29, 30, apesar de já fazer Buenos Aires, mas não operava lá. Então, você chegava e escolhia. Vamos pegar um trecho comum, um trecho fácil, né? Rio Santos, você tinha pelo menos 2 empresas. Então, você escolhia CGA ou Condor. E aí você ia lá e falava, olha, eu quero colocar pela CGA. Mas comprava selo da Condor, ou você tinha selo da Condor em casa e selava com selo da Condor. Tá? Mesmo que você jogasse na caixinha de correio da CGA, essa carta, ao final do dia, era separada e iria pela Condor. Se desse tempo no mesmo dia, senão no dia seguinte. Por quê? Porque você pagou com os selos da Condor. Tá? E aí o correio carimbava o MP ali para a Condor ou para a Varig, né? E fazia isso aí. A outra opção era você ir à agência da empresa aérea. Foi o que eu entendi, que uma mão própria seria isso. Eu vou e entrego direto para a companhia. Não necessariamente. As mesmas cartas postadas no correio eram carimbadas mão própria, porque quem ia fazer o transporte e a entrega era a companhia. Tá? É o que eu falei da terceirização do carteiro. O carteiro foi terceirizado para a Varig e para a Condor. A outra opção era você ir na agência da companhia, e aí a companhia tinha que trazer as cartas ao correio para carimbar MP. É óbvio que isso só durou 2 ou 3 meses, porque uma daquelas putarias já disse que a própria empresa vai ter o carimbo MP lá na agência dela. Tá? Não lembro as datas exatas agora, foi coisa de 3, 4 meses, porque não fazia sentido você pegar as cartas por postadas na sua agência, ir à agência do correio, carimbar e voltar. Ah, mas você tinha que ir lá buscar as cartas. Sim, mas você ir lá buscar uma coisa, você levar e trazer é um risco de perda maior, risco de você ter um extravio, um acidente, alguma coisa negativa. Tá? Mas era assim que era feito. É um negócio meio grotesco, né? Meio punk na periferia, né? Porque tinha uma agência aí na Avenida... Não é Avenida, na Rua da Alfândega, que tinha agência no Rio, ou Avenida Rio Branco, ali no centro, ali perto do Largo da Carioca, ali, que ela fazia. E ela chegou a fazer todas as companhias. Tá? Pensa bem a loucura que não devia ser em 1930 você ter, saindo do Rio, Condor, Aeropostale, Nirba, Panam e Paner. Tá? Só um exemplo, tá? Então, numa agência dessa, cara, o fechamento da mala postal no fim do dia devia ser um pandemônio, porque chegavam lá 5 representantes de companhia para abrir caixa postal, a tal, né, caixa de coleta tinha que ter 2 chaves, uma da companhia e outra da agência, tinha que ter um funcionário da agência para abrir, para conferir, para preencher formulário, para não sei o quê. Isso é um negócio meio... E outra coisa, se você encontra carta com selo da Condor na caixa de outra companhia, você tinha que transferir para a Condor. Tá? Se você encontra uma carta escrita, paga com selo normal, escrito via Nirba, na caixa da Aeropostale, tinha que ir para a mala da Nirba. E assim era feito esse jogo. Quer dizer, era um negócio meio complicado, né? Tá? Até isso perdurou, você escolhendo a companhia, se não me falha a memória, até 41 ou 43. Eu tenho dúvida nessa legislação. Foi quando o Correio passou a decidir em qual companhia que ia a sua carta. O MP acaba em 34 com a Varig, acaba em 30 na Condor, acaba em 34 na Varig, mas a escolha da companhia pelo remetente vai até 43, quando o Correio passa
a mandar sua carta pelo voo que chegar primeiro ao destino dela. Tá? Então, quiser mandar uma carta lá para Camocim, no Ceará, se o primeiro voo que passa, que chega lá, é o da Nirba, tá? Que você tinha Nirba e Paner, ou Nirba, Paner e Panam, dependendo da época, a sua carta ia pela primeira que chegasse lá, não pela primeira que saísse de onde você estava. Tá? E os valores eram padronizados, não importa a companhia, então, a partir dessa época, sim. Tá? Os valores foram padronizados em final de 30, todas as companhias passaram a ter a mesma taxa interna. Tá? As taxas externas não eram iguais. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse é o estudo que eu estou fazendo agora de taxas. Em 1931, a Panam teve, se não me falha a memória, 4 portarias de taxas diferentes para o exterior. Tá? Devia ser uma loucura, né? Chega no correio hoje é 1.500, amanhã é 1.600, aí no dia seguinte é para 1.000, que teve redução também. Tá? Ô, Vadir e Igor, não sei se dá tempo ainda para uma pergunta. Dá sim, César, à vontade. Tá, só uma colocação para ver se faz sentido. Isso que acontecia no início, então, dos transportes aéreos, que a pessoa escolhia se ia pela Nirba, se ia pela Varig, não seria similar ao que acontecia antes, ainda mais no passado, que o cara escolhia qual vapor que ia levar? Né? O envelope vinha escrito pelo vapor Itacuruçá, pelo vapor Frisia. Naquela época, por que o remetente escrevia pelo vapor e não era o correio? Imagino que ele escolhia porque a empresa mandar a carta. Era isso? Então, César, eu tenho muito pouco conhecimento sobre isso aí, tá? Mas existia nos Correios um quadro do... Isso aí, eu lendo aí alguns artigos e algumas matérias de jornal, existia um quadro dizendo qual vapor ia sair para onde e que dia. Talvez por isso a escolha, tá? Mas o preço era o mesmo, não dependia. No serviço postal aéreo, não. Você teve tarifas diferentes. Tá? Em 27, a tarifa era por 20 gramas para todas as companhias. Em 1º de março de 28, para a Aeropostal, especificamente, passa a ser um porte de 5 gramas. Tá? A Condor vai assumir os 5 gramas em final de 30, tá? Junto com a Varig, que é quando você unifica o porte. Tá? Mas, veja, você tinha diferenças gritantes durante determinados períodos, tá? Diferenças bárbaras de preço, a ponto de você pagar R$ 1.300 numa carta de 5 gramas ou R$ 350 na mesma carta, dependendo da companhia que você escolhesse. Tá? E era aí uma questão de escolha do remetente, única e exclusivamente. Até porque você ia pagar, se fosse Condor com selo Condor, se fosse Aeropostal, vamos pegar uma carta... O Henrique, você está em Recife ou no Rio? Oi? Está em Recife, ele está no mudo, mas está em Recife. Está em Recife. Uma carta Rio-Recife, por exemplo, pela Condor, ia pagar R$ 3.000, pela Aeropostal ia pagar 750. Tá? Quer dizer, era uma brincadeira, era uma diferença gritante, não era tão pouca diferença assim. Aí as pessoas mandavam por uma e por outra. Tá ótimo. Beleza, obrigado. Tá bom? Gente, qualquer coisa, eu deixei meu telefone aí, vocês estejam à vontade. Vadir, só uma coisinha. Eu entrei numa tabela do Correio, mão própria custa R$ 7,50, independente do serviço que você contrate. Se é PAC, SEDEC, seja logo não registrado. Não é 27, não? R$ 7,50. Então eu consultei errado, então. Anotei errado. Eu anotei 27, devia ser um cifrão. Tá, 7,50. O Reinaldo... Não vai dar para mandar para mais gente, hein? Eu acho que ele cantou uma carta MP, hein? Rubem, não é mais só o Rubem, tem mais gente querendo. Por 7,50 eu mando uma para você. Ah lá, já está aqui, já estou te mandando a tabela já. Tá bom. Miguel? Não, eu ia perguntar que o Reinaldo falou que ele levou uma correspondência no correio, pediu para a pessoa carimbar e ele mesmo levou. Sim. Então, eu tentei fazer isso lá em Portugal, lá em Sintra. Aí eu peguei, tinham lançado um selo do Palácio lá de Sintra. Aí comprei o selo, comprei um postal bonito,
pedi o porte correto, pus tudo certinho. Aí falei para a moça, olha, carimba aí para mim. Aí ela carimbou e já jogou numa caixa. Falei, não, eu vou levar. Ela falou, não vai não. Não, mas eu levo, eu não quero que amassa. Não me deixou levar. Fiquei... Cara, é confiança, né? Chegou primeiro. Ela falou, é brasileiro? É brasileiro? Não, pode deixar que eu levo. Eu falei, não, mas é minha. Não. E não deixou eu levar. E aí chegou em casa, amassado, tudo, mas chegou. Né? Inclusive, ela deu uma amassadinha antes de mandar, ela mesma amassou. Me deixou levar. Não sei se lá tem esse MP, alguém sabe? Porra, mas tu faz pergunta difícil, hein, Miguel? É muito Portuga, só se for... Mas foi difícil, rapaz, foi difícil. Gente, antes da gente encerrar, o nosso amigo Glauber aqui, de Valente, Bahia, ele está procurando imagens de envelope com aquele selo da cifra. Desculpa, da série Gravura. Selos da série Gravura. Se alguém tiver algum... Gravuras? Com aquele selo da série... Gravura. É o que está escrito aqui, Gravura. Mas qual gravura? É aquela série de 71, 72. Isso. 71, 72? É um selinho meio alto aquela série 1, 2, 4, 5, 10 reais. Exato. 4 reais é alto relevo. 4 cruzeiros. Real não, cruzeiro. Aquele das bolinhas? Oi? Que o número é desenhado... Aquela da imagem matemática lá, vocês que estão na matemática. É por aí. É isso aí, Não, anterior. Não, Gravura anterior. Dos anos 70? Esse aí que o Anit mostrou aí. Qual? Olha lá, o Anit está mostrando, é esse mesmo. Ah, tá. É esse. Se alguém tiver foto, se alguém tiver um envelope com um selo desse... Eu tenho uns 300. Tira uma foto, aqui, dá uma escaneada, me envia que eu faço chegar no Globo. César falou que tem uns 300 lá. Não, eu tenho uma coleção aqui é o lugar certo. O Xavier deve ter umas 15 caixas. No mínimo. Uma coleção disso, estou montando uma coleção disso. Olha lá, pronto, o Rubem está montando coleção. Mas é isso, gente. Esses selos que são selos regulares, entre aspas, sei lá, que muita gente não dá atenção. Pô, ninguém estuda mais isso aí, as coisas modernas, né? O pessoal deixa. Tem um também que são numerais, que eu ouvi o Xavier comentando, que tem selo lá que você não acha. No porte. Miguel, esses selos já têm 50 anos, cara. Eu já tenho quase 60. Miguel, esse selo de cifra... Quem está falando? É o Roberto que está falando. Pode falar? Miguel, esse selo de cifra, você falou que não tem estudo. Você publicou um estudo meu sobre esse selo na revista da SPP sobre a fosforescência dele. Não, sim. Mas aí é não sobre coleção. O selo, propriamente. Mas os portes dele, aquela coisa toda... Não, está anotado. Os portes estão anotados nesse trabalho meu. Está marcado o porte, sim. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando assim, não tem coleção montada com correspondências, com tudo. Mas aí não vai ter mesmo. Não tem raridade nenhuma. Aí o que vai acontecer? O jurado vai falar, isso aí é figurinha. Eu acho que você está muito equivocado, Anit. Me desculpa, você está fazendo um comentário... É que eu estou vacinado, Reinaldo. Eu estou vacinado, Reinaldo. Seu comentário é muito pouco verídico, me perdoe. Eu troco 220 isolados. Olha, se 220 aí isolado, você não acha. O Xavier já tinha me falado isso. Esse material tem uma quantidade gigantesca de variedades. Uma caixa do meu lado, vou dar uma olhada. Tem uma quantidade gigantesca de provas, tem uma quantidade gigantesca de erros, e tem selos que, se você não tiver R$2.000, você não compra. Isso, significa que não basta ter o selo, tem que estudar, pesquisar, montar, organizar. Isso é a filatelia. Ô, Rubem, você falou em R$2.000 por esse selo, eu pago por esse 200. Tá barato. Você sabe do que eu estou falando, né, Xavier? Você sabe qual é o selo que eu estou falando. Né? Foi isso que eu comentei. E fora esse, tem muito mais coisa para fazer. Que eu falei, eu lembro quando eu falava que eu era de 61, moleque, de 60, agora você fala que é de 61, tá bem.
Tá mesmo, né, bicho? Quem que falou que tá mesmo? Quem falou? Quem foi? Ah, tá vendo? Não dá pra gente saber quem foi. Foi a mulher de Portugal. Fechado, bom, gente. Obrigado. Obrigado pela pessoal. participação de Prazer estar com todos. vocês. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Igor. Parabéns. Quinta-feira, Parabéns. estudo sobre inclinados, Denis Forte. Eu Abraço. agradeço a todos. Obrigado, Valdir. Obrigado. Boa noite. Valeu, Vadir. A todos aí. Abraço. Agora, como é que eu faço para sair daqui?